Olá a todos, eu sou o Valdinei e essas são as dicas da Beta. Hoje nós vamos falar sobre um sistema de aterramento elétrico. Um aterramento elétrico é um conjunto de condutores e dispositivos integrados a fim de conduzir correntes indesejáveis à Terra. Quando dizemos que um equipamento está aterrado, significa que este equipamento está com sua carcaça, massa ou gabinete conectado diretamente a um sistema de aterramento. Ele serve para eliminar correntes de fugas, descargas eletrostáticas e atmosféricas e prover de referência aos sistemas de distribuição de energia, atuando em dispositivos de produção como fusíveis e disjuntores. Como exemplo, temos um chuveiro elétrico que é muito comum vermos aquele fiozinho verde dobrado saindo de cima do chuveiro sem qualquer conexão. Essa é a nossa proteção contra choques elétricos que muitas vezes nos esquecemos de aplicá-la. Quantos de nós já não tomamos aquele choquinho ao ligar o chuveiro ou aquelas televisões antigas? A princípio, a corrente elétrica busca sempre o caminho mais fácil para circular. Quando o indivíduo tem contato com uma parte elétrica energizada, esta tem a tendência de percorrer o corpo humano até onde encontrar a saída pelo terra. O choque elétrico é o efeito patofisiológico da passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Essa passagem afeta o corpo desde uma sensação de formigamento até disfunções circulatórias e respiratórias, podendo ainda causar queimaduras e diversas consequências. O grau de risco para a pessoa é dado em função da intensidade e duração da corrente que passa pelo corpo. Para entendermos a necessidade de proteção, é primeiro preciso conhecer qual é o efeito da corrente elétrica no corpo humano. Para isso, foi realizado um grande estudo pelo IEC 479, relacionando o choque com os efeitos fisiológicos no corpo humano. Conforme pode ser visto na figura, as consequências do choque elétrico no organismo são: abaixo de 10 mA, a sensação de corrente é praticamente imperceptível. A partir de 10 mA, sentimos um leve formigamento, pois estamos no limiar da percepção humana do choque elétrico. Nessa faixa, até 30 mA, temos uma pequena contração muscular com perda do controle motor. Na faixa seguinte, de 30 a 75, temos uma paralisia ventilatória. Entre 75 e 250 mA, ocorre risco de fibrilação cardíaca ou ventricular. Já entre 250 e 500 mA, temos a contração ou parada cardíaca, podendo levar o indivíduo a óbito. Além disso, em correntes superiores a 5 amperes, temos a carbonização do tecido humano. Em função dos riscos existentes na iminência de um choque elétrico, foram projetados dispositivos como o DR, que é um disjuntor de proteção residual, e este tem por objetivo proteger o indivíduo de uma corrente que traga maiores riscos ao usuário. Por esse motivo, a proteção humana nesses dispositivos é de no máximo 30 mA. Esse dispositivo monitora a diferença de corrente que flui pela carga. Idealmente, a diferença entre a corrente que vai e volta tende a zero. No caso de uma falha de isolação, como podemos ver na figura da direita, esta corrente sobe consideravelmente. Nesta situação, poderia ser uma pessoa tomando um choque elétrico. Então o dispositivo atua, desligando o circuito energizado e dessa forma desconectando o circuito e assim o choque elétrico é eliminado. Existem vários tipos de esquemas para se fazer um aterramento. Para classificar os esquemas de aterramento, são utilizadas as seguintes iniciais. A primeira letra representa a situação da alimentação em relação à Terra. Usamos T para um ponto diretamente aterrado e I para a isolação de todas as partes vivas em relação à Terra ou aterramento de um ponto através de uma impedância. A segunda letra representa a situação das massas da instalação elétrica em relação à Terra. T para massas diretamente aterradas, independente do aterramento da alimentação, e N para massas ligadas diretamente ao ponto da alimentação aterrado. Outras letras indicam a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Se for utilizado o S, o condutor terá funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. Se for C, terá funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor.
O esquema TT possui um ponto de alimentação diretamente aterrado e as massas da instalação ligadas ao eletrodo de aterramento distinto da alimentação. Existem várias versões do esquema TN. No TNC, os condutores de proteção elétrica e terra e neutro encontram-se conectados em um mesmo ponto da alimentação do circuito e distribuídos por um único condutor, combinando as funções de neutro e terra por toda a instalação. No TNS, os condutores de proteção elétrica, terra e neutro encontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentação, porém distribuídos de forma independente por toda a instalação. O esquema TNC, em determinada parte do circuito, pode tornar-se TNS, se esse tiver o seu condutor de aterramento separado do condutor neutro da mesma instalação. Essa instalação combinada será denominada de TNCS, ou seja, possuímos os dois tipos de aterramento, o TNC e o TNS, interligados em um ponto comum da instalação. O esquema IT não possui qualquer ponto da alimentação diretamente aterrado, estando apenas aterrados as massas da instalação. Nesse esquema, a corrente resultante, se ocorrer apenas uma falta de uma fase para a massa, esta não terá intensidade suficiente para provocar o surgimento de tensões de contato perigosas. As principais características de cada sistema de aterramento podem ser vistas nessa tabela. No sistema TT, o tipo de operação é o seccionamento do circuito à primeira falta. Nesse sistema, é necessário seletividade entre DRs. As vantagens são a facilidade de projeto e exigência mínima de preparação do pessoal de manutenção. A desvantagem é o elevado custo dos dispositivos DR. No sistema TN, o tipo de operação é o seccionamento do circuito à primeira falta. Nesse sistema, é necessário definição de comprimentos máximos de circuitos. A vantagem é a possibilidade de economia do material no caso do sistema TNC. A desvantagem é a maior dificuldade de projeto e exigência de pessoal especializado. No sistema IT, o tipo de operação é o seccionamento do circuito à segunda falta. Nesse sistema, é necessário dispositivo supervisor de isolamento. A vantagem é poder operar em caso de primeira falta. A desvantagem é maior investimento e exigência de pessoal especializado na manutenção. A utilização do esquema IT é restrita a casos específicos em instalações como relacionadas a seguir: industrial de processo contínuo, circuitos de comando alimentados por transformador de separação, retificação destinada exclusivamente a acionamentos de velocidade controlada e, finalmente, aplicações hospitalares, grupo 2, onde a continuidade de alimentação e a segurança dos pacientes é essencial, conforme a NBR 13534. As características básicas do sistema IT é que no evento de uma falta terra, o sistema pode continuar operando sem interrupção. Isso significa que uma corrente de uma falta terra será medida em miliamperes, que não causará danos sérios no ponto de falta, e não gerarão tensões de contatos elevadas ou risco de incêndio. Assim, o sistema pode operar dessa maneira, até que seja prontamente isolada a parte defeituosa para reparos. Devido a essas características de confiabilidade da instalação elétrica, o sistema de aterramento mais adequado para instalações hospitalares foi o sistema IT, pois, em caso de primeira falta, não temos o desarme completo da sala, permitindo uma segunda chance em relação ao sistema TNS ou TT, que desarmaria toda a instalação no ato da falta terra, o que ocasionaria um completo desarme da instalação. Para saber mais sobre os produtos da Beta Electronic, acesse o site www.betaelectronic.com.br e nos siga nas mídias sociais.